hoje é o último episódio da nossa temporada aqui sobre o Oscar. A temporada não, da série, né? Porque a temporada começou agora. A série sobre o Oscar do Temperos de Cinema. Você que acompanha Temperos já sabe que aqui a gente comenta filmes e tempera com um pouco da gastronomia que é inspirada no filme, né? Hoje, eu estou aqui novamente com os meus convidados especiais que merecem um Oscar, né? Rafael Amaral, mais uma vez, obrigada por estar aqui comigo. Fátima, eu agradeço muito mais uma vez esse convite, sempre falando de filmes muito especiais, e hoje é um filme explosivo, hein? Explosivo, literalmente. Literalmente. Natália, muito obrigada por estar aqui comigo novamente. Eu que agradeço, gosto muito de falar sobre esse filme, muito polêmico, e a gente fica esperando o Oscar na nossa casa, né, Rafael? Exatamente. Pode deixar, vocês vão receber o Oscar, tá bom? A minha neta brinca, né? Outro dia ela foi no cinema comigo, esse é um parênteses que eu tenho que contar, né? E aí a pessoa lá no conteúdo da Flix Channel falou assim, tal ator tem um Oscar, né? Ela virou pra mim, nossa, um só, vovó, você tem um monte. Porque eu tenho várias estatuetas de plástico decorando o meu escritório. Então, né? Não dá pra imaginar. O importante é ter um Oscar. Exatamente. O material não importa. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai comentar o filme Sirach. Eu acho que eu estou falando o nome certo, mas né, eu já vi várias pronúncias, mas eu gostei dessa. Né? Esse é um filme do Oliver Lache, que também assina o roteiro. É uma experiência sensorial, eu acho, esse filme, sabe? Ele não é um filme, ele é uma experiência, né? Ele é um filme que fala de travessia, de silêncio, de busca, de fim. Será que os fins justificam os meios? E, sabe, do que é mais importante, se é você chegar ao seu objetivo, se é a trajetória, né? Ele é carregado de simbolismo, o próprio nome dele, Sirach, se refere a uma ponte estreita de tradição islâmica que separa a salvação da condenação, né? Então existe aí também pelos personagens, pela história do filme, você vai ver que fala disso. Em alguns momentos você fala, será que esses personagens vão se salvar? Será que eles merecem? Como se a gente pudesse julgar isso, né? E tem hora que você acha que a poeira tá invadindo a sala de cinema, é uma coisa assim, né? Você fica sufocada. O som é uma experiência à parte. Na minha opinião, ele representa, assim, mais de 50% do filme. A emoção que ele causa é por causa do som. E uma coisa legal, a produção do som são só de mulheres. A equipe toda de mulher. Olha que coisa interessante, né? Rafael, como que você vê a jornada do protagonista? Você acha que ela é movida mais por amor ou por culpa? Eu acho que nem tudo é explicado no filme, mas eu acho que é um pai tentando se reconectar com uma filha, encontrar essa filha. A impressão que dá é que ficou uma ferida entre eles, né? Ele precisa reencontrar a filha dele. Só que a gente começa a perceber que o filme não vai girar em torno disso, né? Que essa história vai tomar um outro caminho e que o encontro com a filha era digamos, um gancho inicial para que tudo aquilo acontecesse ao longo dessa história. É um filme difícil até de definir, né, o que a gente está acompanhando, o que a gente está encontrando. Teve momentos no filme que eu falei, nossa, acho que eu estou assistindo uma ficção científica, um Mad Max aqui, né? Mad Max. Teve momentos que eu falei, não é um drama familiar, o que é isso, para onde eu estou sendo levado, né? Mas eu gosto muito, acho que é um filme que desafia a gente nesse ponto. E você sabe que vendo o filme, eu falei dessa questão da ficção científica, vendo aquelas pessoas em raves, né? Porque o filme ele mostra um grupo de pessoas que organiza raves no meio do deserto. E essas pessoas, a impressão que dá é que quanto mais isolado, melhor, quanto mais distante, melhor da civilização. E elas entram em um transe mesmo, com aquele som eletrônico tocando alto, né? Do lado daqueles paredões de rocha, né? Não tem toda uma ligação sensorial com o ambiente, com aquele ambiente seco, isolado, como se aquilo fosse o início de um universo aí que eles estivessem criando, e com aquelas caixas de som escuras, né, pretas ali, como paredões,
bombardeando aquelas pessoas com música. E eu vendo o filme, eu não sei se eu tinha bebido alguma coisa, ou eu estava muito fora de mim. Eu falei, gente, isso aqui me parece 2001, Odisseia no Espaço, né? Aquela coisa do trânsito, porque as caixas de som parecem muito com os monólitos alienígenas, né? Que os seres ficam tocando ali. E eu vi aquele povo na frente da caixa de som, em transe, eu falei, gente, parece que eles estão tendo um contato com um ser de outro... Enfim, eles estão em outra realidade. Eles estão em outro mundo. Tanto ali. é que tem uma dessas festas que chama Universo Paralelo, e que eu acho o nome perfeito. Exatamente. Né? E aí, para confirmar a minha tese, eu me dei de cara com um cartaz desse filme Sirat, que é um cartaz que tem 2 caixas de som gigantes, e o personagem protagonista assim, ó, pequenininho, no meio das 2 caixas, como aquelas caixas estivessem abrindo um portal onde ele está entrando. Eu falei, gente, não é possível. Deve ter alguma coisa aqui de extra, sei lá, material do nosso mundo, porque esse filme é muito misterioso, né? E, enfim, eu fui tragado por essa ideia, por essa coisa, por esse transe. E quando chegou na metade do filme, eu falei, bom, a partir de agora, então, não tem mais nada a ver com Procurar Filha. Já virou uma outra coisa, então a gente não sabe mais o que vai... É areia movediça mesmo, a gente tá pisando em uma areia movediça. Sabe? Foi essa a impressão que eu tive. E você, Natália? Não, eu acho que, assim, o Rafael trouxe elementos que eu acho que definem muito bem, mas você trouxe que ele é uma experiência sensorial, eu acho que ele é uma experiência cinematográfica completíssima. Porque ele te coloca todo, assim, te insere no filme através de todos os elementos que um cinema pode provocar. Então a fotografia dele é maravilhosa. Tudo. Então, assim, ele te insere no ambiente, depois ele vai te inserir nessa transe através do som e da trilha sonora, e acho que essa impressão que você tem de estar viajando no filme e de estar com essa impressão de que é 2001, eu acho que é muito pela trilha sonora, porque ela é uma trilha que vai te levar naquela situação de rave mesmo, nesse entorpecimento que a rave causa. Então aquele som todo, aquela música vai ditar o tom do filme, no ponto de te levar na adrenalina que talvez as drogas que eles usam ali naquele contexto, talvez até o que a música eleva também, essas sensações todas, que a gente vai entrando e a gente vai ficando ansioso e vai... Na verdade, todas as decisões que os personagens tomam ali são tomadas a partir dessas sensações de adrenalina, de ansiedade, não são totalmente racionais. Então, acho que a gente sai dessa racionalidade com o som e com o filme para entrar nessa adrenalina. Vira uma questão de sobrevivência, no fim das contas, apenas, porque o que me pareceu, não sei o que vocês acham disso, mas daqueles, os 5, 6 personagens que depois saem e continuam com ele na jornada, parece que a vida deles é uma rave constante. Né? É uma fuga. O tempo, eles deixaram tudo, então eles vivem daquilo, né? Aquilo é a vida deles, né? Exatamente. É uma fuga da realidade. Eu até queria chegar nesse ponto, porque no começo do filme, quando tá rolando a rave ali, o exército aparece, acho que é paquistanês, né? Não lembro que país que é. Marroquino. O exército de Marrocos aparece, interrompe a rave. Então você já vê que existe o mundo externo tá tentando penetrar ali. E eles dão um jeito de escapar, alguns conseguem escapar, né? Talvez teriam ali os equipamentos confiscados, não sei, naquela parada do exército ali. E alguns conseguem escapar. E eles estão tentando procurar, acho que um outro lugar, um outro grupo onde vai ter uma outra festa, né? Enfim. Então o filme tem essa coisa que a Natália falou, de sempre estar fugindo mesmo. Eles sempre estão fugindo num sentido filosófico, num sentido de fuga. E ao longo do filme... vocês vão se lembrar, o rádio, eles estão ouvindo um rádio uma hora, e tá falando que começou um confronto, não sei... Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Você fala, peraí, tá acontecendo uma coisa muito grave pra fora, que a gente não vê, mas que de alguma forma tá entrando ali no mundinho deles, e isso alimenta mais essa ideia de que precisamos fugir de tudo que pode nos remeter a uma civilização... entre aspas, normal, né? Uma civilização controlada, porque aquela civilização não deu certo, né? Então a ideia da fuga ela fica ainda mais intensa. Mas como o filme remete a uma ponte de uma passagem para o inferno, nada vai ser tão fácil, né? Nada vai ser tão simples assim. É muito interessante que aqueles personagens da festa, né, estão fugindo, eles negam tudo que é o dentro dos parâmetros do normal, mas eles abraçam o personagem do pai, né, que é uma pessoa comum, uma pessoa simples, que está procurando a filha, teoricamente, né, isso que
ele começa dizendo, mas eles abraçam ele. Eu acho que tem uma noção de família ali entre eles que é muito forte, né? Eles comentam sobre isso também, né? A família que eles escolheram é aquela e aquela que eles estão levando pra vida. E eles abraçam esse pai, essa criança, então, de alguma forma, o filme te leva a sentir empatia ali por aquele grupo, mesmo nessa situação de fuga. E assim, a gente não julga a fuga deles, na verdade. Sim. Num contexto terrível de mundo, eu acho que no fim das contas é uma grande metáfora existencial esse filme, assim, o título deixa muito claro do que a gente tá falando, a gente sabe que aquilo vai ser uma travessia e de que ali vai haver algum tipo de desafio a ser enfrentado, ele deixa isso muito claro no começo, que não vai ser fácil. Exatamente. Então ele não te engana, você sabe onde você tá entrando ali. Você pode sair, se você quiser, você sai, mas você sabe, ele tá te avisando o que é aquilo, é uma trajetória pro inferno, é isso. E a nossa vida, no fim, é isso, essas tentativas de sobrevivência, os desafios que vêm no caminho. Então, eu acho que ele constrói uma grande metáfora da vida ali, e ele joga na nossa cara algumas coisas que a gente não quer enfrentar, assim. Por isso que é um filme difícil, é um filme que divide. Tem um contexto, esse contexto político todo, eu acho que trouxe algumas controvérsias para algumas pessoas, que entenderam que ele é imperialista. Eu acho que ele é totalmente anti-imperialista, eu acho que todos os personagens são brancos ali naquele país africano, eu acho que eles são punidos de alguma forma pelas decisões talvez exploratórias ali de território que eles tomaram, então eu acho que é um filme que trabalha isso muito bem, um contexto de mundo e de política de uma forma sensorial, que você nem percebe que você está lidando com isso no fim das contas. Ele causa um desconforto quando você está assistindo. E você é avisado. Mas sabe o que eu observei? Porque eu trago os filmes do Mundo com Arte, já aconteceu algumas vezes das pessoas saírem no meio do filme. Fica desconfortável. Né? E não saiu ninguém desse filme. Não saiu ninguém, sabe? Você sentia que as pessoas estavam tensas, né? Desconfortável. Depois algumas pessoas comentaram comigo que tiveram até falta de ar, mas ninguém saiu. Então, sabe, ele te prende realmente. É uma coisa assim. Ele induz ansiedade na gente, né? Porque chega um ponto que você fala, eles não têm mais como voltar atrás, né? Porque se perderam ali naquele deserto é impossível, né? Você fala, quando atravessou aquele rio, chegou naquele penhasco, principalmente, você fala, é uma viagem sem volta aquilo ali. Ali era o momento de voltar. Ele não voltou. Ele não voltou, né? Então, quer dizer, ele foi em busca de algo que ele perdeu, só que ele perdeu uma outra coisa pelo caminho, né? Que a gente não vai contar aqui, obviamente, mas que é muito traumático tudo aquilo ali, né? Você falou do deserto, né? Vocês veem o deserto no filme como um cenário ou como um personagem? Como um cenário. Eu acho mais como um cenário. Como um cenário. Eu tenho uma certa dificuldade de transformar. Eu não consigo ver. Eu, uma época, até conseguia, depois não consigo mais, assim, ver espaços ou casas ou como personagem, sabe? Essa coisa tipo assim, a casa é um personagem no filme. Eu acho que não. Eu acho que personagens são cenas de carne e osso, assim. Eu não consigo enxergar pra fora. Eu acho que o cenário ele tem uma grande importância no filme, como cenário, como espaço de uma abertura infinita ali que você vai vagando por lá, não chega a lugar nenhum, né? Mas não, eu acho que cenário mesmo. Eu acho que é um grande cenário, né? Porque eu acho que o ambiente não vai conversar com eles de uma forma a determinar algo na narrativa, assim, o contexto vai, a decisão deles vai ser levada, não vai ser a casa, olha, eu tô pensando em valor sentimental aqui, não vai ser o deserto e o ambiente, eu acho que nesse contexto ele é cenário, mas eu concordo que tem cenários que são personagens, sim. Você acha que são? Eu também, eu acho que tem. Enfim, mas é uma discussão boa, é uma discussão interessante. Assim como eu acho que você falou que pra você personagem é pessoa de carne e osso, que nem a gente fala aqui em Tempero do Cinema. Tem muitos filmes que eu acho que a comida é um personagem. Sim. Ela eu acho que vai dar sensação. Então, mas essa é uma questão de como você vê, né? Até do seu vai do seu repertório do que isso provoca, né? Do que essa comida provoca, do que esse ambiente provoca. Acho que vai muito disso. Eu achei que no filme ali, como você falou muito bem, que ele começa procurando a filha e depois não é mais isso, né? A busca em si tem muito mais valor do que o possível reencontro. É um filme de busca. Ele é como se ele tivesse um trauma, ou ele precisasse resolver aquilo, né? De qualquer forma, ele precisa continuar, ele não pode parar, né? Ele tá num nível de desespero extremo, assim, já não existe mais nenhuma racionalidade na decisão dele.
E assim, a gente tá numa ponte, numa travessia pro inferno ou pro céu. Então querendo ou não, um espaço de julgamento, um espaço desse desespero, que esse desespero vai acontecer. E eu acho muito interessante, desculpa se eu tô contando muito do final aqui. Cuidado. Não, mas eu vou tomar cuidado. Mas esse filme tem que ser visto sem saber nada. Esse tem. Não, eu ia falar sobre o final, essa questão dos refugiados, né? Que essa ideia de um homem da Espanha, um homem, enfim, né? De família, de uma Europa. Agora eu vou entrar um pouco no contexto político. Esse homem termina como um refugiado num país africano, né? Eu acho isso, essa virada que dá no jogo, eu acho muito, muito interessante, né? E isso pode apontar uma ideia do cineasta de que no futuro todos nós seremos refugiados de alguma forma. No meio de uma guerra, todos nós somos refugiados. Uma equivalência de todas as pessoas ali naquela situação. Porque o continente africano, esses países do norte, tem tanto refugiado tentando entrar na Europa, né? E ele faz o caminho contrário, é um europeu se tornando um refugiado em um continente africano. Então, assim, acho isso muito bem sacado do filme, sabe? Gosto muito dessa ideia de inversão. Eu achei um filme fantástico. Sabe, assim, você tem vontade, embora ele seja difícil, mas você tem vontade de assistir de novo. Eu vi 3 vezes e fui chamada de sádica por isso. Mas eu acho assim, a gente que gosta de cinema, procura cinema pra ter essas sensações, pra sentir o que a gente sente. E outra, toda vez que você vê um filme de novo, você vai achar inúmeras coisas que você não viu na primeira visão ainda. Porque a gente não vê cinema só como entretenimento. Não. Então... E a gente vê pra sentir coisas que a gente não sente no dia a dia também. Esse filme é exatamente sobre isso. coisas que às vezes a gente não pensa, né? Então, mas é impressionante como esse filme se tá dividindo, assim. Sim, eu vejo colegas que trabalham com cinema, que estudam cinema, assim, detestaram o filme, outros amaram, assim. Então, assim, ele pra você ter uma ideia, ele não ganhou o Goya, né? Ele é o representante da Espanha no Oscar, mas ele perdeu o Goya. Perdeu o filme e diretor. Então, assim, você vê que nem na Espanha teve uma... né? Sim. um acordo. Ele foi divisivo até na terra dele. Mas eu super defendo. Super defendo esse filme. Eu acho sensacional. E eu, assim, como eu trouxe no Movie com Arte, no lançamento dele, então foi muito legal isso, porque era aquele filme que ainda quase ninguém tinha visto, tirando a Natália e você, que vocês veem tudo antes, né? Mas que a Natália viu em Cannes no filme, né? Desculpa, tá? E é uma loucura você ver esses filmes pela primeira vez em festival assim, porque é a primeira vez no mundo. Ninguém escreveu sobre aquilo ainda. Então você fala, uau, o que tá acontecendo aqui quando você vê esse filme, assim? Então foi todo mundo perdendo o ar junto ali, numa sala bem cheia, foi bem legal. Muito. Então, já que a gente tá falando de um filme que é uma experiência, que é tão sensorial, vamos ver a experiência que a Laura vai trazer pra gente, né? Mais uma vez eu vou falar o nome sem saber se eu tô falando certo, né? Ela vai passar a receita de brioches, que são pequenos pastéis marroquinos crocantes. Que delícia, né? Uma coisa crocante, assim, tem a ver com explosão, né? Como o filme. E, assim, é aquela coisa que, de repente, você pode fazer para assistir o filme, né? Para acompanhar ali, né? Então, vamos ver aí a receita que a Laura está trazendo para a gente. E aí, lembrando que se você fizer a receita, manda uma foto para a gente ver aí a sua receita. É um prazer estar aqui de novo com vocês, ainda mais para falar de um filme que se passa em um país que eu amo tanto, um país que será a minha próxima viagem. Então eu me animei muito para assistir o filme, que assisti no cinema, convite da Fátima. Obrigada, Fátima, do Movie com Arte. E então estava animada aqui para escolher um prato, uma receita e falar sobre ele. Espero que vocês gostem, né? Porque quando a gente pensa no Marrocos, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o deserto, né? É o silêncio, a imensidão. Mas a culinária marroquina ela é totalmente oposta disso. Ela é muito intensa, aromática, cheia de camadas. E para falar de Sirá, eu escolhi uma receita pequena no tamanho, mas ela é enorme no significado. São os brioches. O Marrocos, ele é um ponto de encontro de culturas. Ele carrega influências árabes, berberes, mediterrâneas, francesas. E essa mistura, ela aparece muito claramente na comida, assim como na língua também.
Os brioates, eles são pequenos pastéis feitos com massa bem fina. Aqui no Brasil seria uma massa filo, geralmente dobradas em triângulo. Eles podem ser salgados com frango, carne, especiarias ou doces com mel, amêndoa e água de flor de laranjeira, nozes. Eles são servidos em encontros, celebrações, casamentos. Eles são essa comida de partilha, né? Pra gente dividir mesmo. E Sirá fala de travessia, que é o significado até da palavra, né? De busca, de um pai e um filho que cruza esse deserto atrás de alguém que desapareceu. O deserto no filme ele não é só geográfico, né? Ele é um deserto emocional. E os brioates representam exatamente o contrário do vazio. Eles são densos, aromáticos, cheios de textura. Eu escolhi os brioates, que esse nome vem do francês, porque eles são pequenos, mas eles carregam muita intensidade. Como os encontros que acontecem durante a jornada do filme. Ele leva uma massa fina e delicada, quase frágil, mas o recheio ele é sempre bem potente, né? Cheio de especiarias. Os doces, por exemplo, tem a canela, cominho, açafrão. Assim como no filme existe esse contraste. Tem a doçura e salgado, leveza e intensidade, silêncio e música eletrônica ecoando no deserto. E os brioates são servidos em roda, sempre compartilhados. E Sirach também é sobre vínculos, né? Que surgem no caminho. Então, se o deserto representa o vazio, a comida marroquina ela representa memória, calor humano, ancestralidade. E talvez seja isso que Sirach nos lembra, né? Que mesmo nas paisagens mais áridas existe o encontro, existe a partilha. E às vezes tudo isso cabe dentro de um pequeno triângulo dourado chamado brioate. É uma receita, um prato que você encontra no Marrocos todo. Normalmente servido nos restaurantes você consegue comer como entrada se são os salgados ou como sobremesa se são os doces, além das festas, né, ali para você partilhar. Mas sempre vai vir uma porção com vários brioates para ter essa partilha. E eu também acredito muito que, como ele é como se fosse uma massa filo assada, ele fica exatamente também da cor do deserto. Mas dentro o recheio pode trazer muita cor, né? Por exemplo, um frango com açafrão vai trazer todo esse laranja e esse colorido que também remete ao Marrocos. Espero que vocês tenham gostado. A receita, como a Fátima já falou, vai estar no blog do Temperos do Cinema com foto para vocês conhecerem melhor essa receita. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer, uma delícia poder discutir aqui os filmes com vocês. Bom, então a gente está terminando hoje essa série sobre o Oscar 2026, que foi uma delícia. Hoje a gente comentou o filme Sirhat, que é uma experiência, na realidade, mais que um filme, que ele fala de travessia, um filme cheio de simbolismo, né? E você que acompanhou se perdeu algum, estão todos lá no blog do Temperos, no Instagram tem a programação, então acompanhe. Todos esses filmes, eles passaram no Movie com Arte, então se você quiser também assistir filmes desse nível, acompanhe a programação do Movie com Arte no blog do Temperos e Cinema. Então se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais, siga o blog e mande a sua opinião para a gente também, que a gente gosta de ouvir, mesmo que seja crítica. Aliás, eu só falo com críticos aqui, né? Muito obrigada, Rafael, mais uma vez, por ter participado dessa série, mas não pense que vai ficar só no Oscar, não. Vou chamar você de novo. Não, pode chamar, com certeza. Agradeço o convite mais uma vez. Foi uma série muito legal, 4 filmes muito interessantes que a gente discutiu e sempre rende um papo legal. Quero agradecer você o convite. Natália, obrigado também por a gente poder trocar essas ideias tão legais aqui e a gente se vê por aqui então. E passa a tua rede social aí. É verdade, no Instagram é @rafaelamaral82 e o meu espaço onde eu escrevo algumas coisas lá, alguns pensamentos, é o palavrasdecinema.substack.com. Natália, mais uma vez, obrigada por fazer parte aqui do meu casting fixo, né? E espero contar com você em outras temporadas do Tempero. Com certeza, conte sempre comigo, Fátima, é sempre um prazer, uma delícia papear aqui com vocês. Obrigada, Rafael, obrigada pelo convite de novo. Eu acho que fazia tempo que a gente não tinha um Oscar de filme internacional tão bom, com filmes tão bons como esses que a gente discutiu realmente, aqui. Esse ano tá rico. Acima da média, assim, para deixar a gente confuso sobre as nossas escolhas se a gente fosse votante, mas como não somos... E passa a sua rede social aí pra gente. É @Natália Bocaneira no Instagram, no X e no Blue Sky, e eu escrevo para o Coletivo Crítico.
E você que está acompanhando, muito obrigada por estar aqui com a gente e aguarde a nova série que vem aí em abril.